Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, o seguinte: Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Marcos dedica-se quase que totalmente às ações, aos feitos de Jesus. Muito pouco é registrado sobre seus ensinos. Foi o primeiro a ser escrito e também é este o Evangelho que inaugura o estilo literário que ficou conhecido como Evangelho. Marcos serviu como fonte primária para os Evangelhos de Mateus e Lucas. Os versículos que acabamos de ler são peculiares por duas razões. Primeiro, porque é o registro de um ensino de Jesus, o que é muito pouco frequente neste Evangelho. E é um ensino que só é narrado nele, no Evangelho segundo o evangelista Marcos. O texto fala do reino, comparando-o com algo que seus ouvintes conheciam muito bem, a semeadura. Nele, Jesus salienta ou anuncia que podemos participar dos movimentos do reino de Deus e, ao mesmo tempo, nos faz perceber que também este reino tem vida própria e cumpre seus desígnios soberanos na determinação de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, disse Jesus. Podemos e devemos ser parte dos caminhos, das manifestações e das realizações que tornam o reino de Deus uma realidade presente em meio à vida humana. Nossas atitudes, nosso testemunho, a partilha que fazemos do Evangelho, o amor, o cuidado, o bom exemplo que podemos ser, tudo isso são formas como podemos ser esse homem que lança a semente. Todos nós podemos fazer isso das mais variadas maneiras e usando os mais variados meios. Nesses tempos de pandemia, o ambiente virtual tem sido maximamente usado por todos nós. Temos hoje inúmeros meios de comunicação disponíveis. Agora, como e para que nós cristãos o temos usado? Como podemos lançar mais sementes aproveitando cada um deles? Como podemos proclamar a justiça, lutar pela retidão, comunicar o amor e a graça de Deus? Todos nós podemos ter um papel na manifestação do reino de Deus. É só se dispor a ter. Mas o reino, precisamos ser conscientes disso. O reino é de Deus e não nosso. Se o que semeamos for de fato sementes do reino de Deus, frutificarão para o reino de Deus. Mas devemos ter cuidado, pois podemos ter nas mãos sementes que levam consigo não o reino de Deus, não o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas apenas a nossa própria visão. Nossos próprios sonhos e anseios egoístas, ainda que em nome de Deus. Nós podemos ter nas mãos sementes de nossa religiosidade que, na verdade, desrespeita o genuíno Evangelho e pretende tornar o outro um de nós, sob pena de ser desprezado.
Quando semeamos a semente do verdadeiro Evangelho, entra em ação os misteriosos caminhos que não podemos controlar. Isso porque o Espírito Santo passa a realizar com a nossa frágil e pequena contribuição algo de valor eterno. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. E nem tudo crescerá e frutificará aos nossos olhos. Nem tudo seguirá nossa planilha religiosa. Isso porque o reino de Deus não cabe em nossa pequena religião com suas demandas. Não. De alguma maneira, nós somos treinados para conduzir as coisas e não para seguirmos o Espírito. Nós precisamos aprender mais e o caminho desse aprendizado é semear. Por isso, diariamente, precisamos estender a mão e lançar a semente do reino, a semente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos deixar o restante com o dono do reino e observar, aprender e crescer. Que o reino de Deus faça parte de nossa vida. Faça parte de nossa história. Pensemos nisso. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde, proteja e confirme sempre a sua família nos caminhos do Senhor. No amor de Cristo. Amém.